a economia se dá, né, nessa sociedade Brasil. Como é a economia está estruturada nesse país? Claro que é um modelo de economia que existe na maior parte dos países do mundo, que é uma economia que é a economia, né, centrada, focada na propriedade privada dos meios de produção, né, com a geração de riqueza, né, que é concentrada na mão de poucos, e são esses que têm a propriedade dos meios de produção, tem a máquina, ou tem a terra, ou tem o conhecimento, tem a tecnologia. Esses são os que detêm o poder econômico, né, que detêm o dinheiro para comprar matéria-prima, para transformar essa matéria-prima em bens, para ser vendido no mercado, né, gerando lucros, e esses lucros vão se acumulando e se somando nas mãos daqueles que detêm o capital. Né? E isso vai se reproduzindo. O capital vai se aumentando, os lucros vão se concentrando, esses lucros na mão de poucos, né? E é um lucro gerado por todos, que é a força de trabalho que entra na produção de um bem, transformando uma matéria-prima num bem. Né? Um tênis que se faz, né? Uma roupa que se fabrica, né? Um agasalho que você é produzido, tem a força de trabalho, tem a máquina, tem o conhecimento, tem a tecnologia. Isso para gerar, né, uma riqueza que é concentrada na mão de poucos, e ao reproduzir a riqueza e concentrar cada vez mais essa riqueza, você torna, portanto, mais distante, né, uma minoria que detém, né, os meios de produzir essa riqueza, e os que produzem a força de trabalho que entra na produção dessa riqueza e que é retribuído para eles apenas uma fatia muito pequena chamada salário, que são os assalariados, né, que vem da sua força de trabalho, que não é recompensada no nível da contribuição dessa força de trabalho para produzir um bem, para produzir uma riqueza e para reproduzir a riqueza de uma minoria, né, que é o sistema capitalista, o sistema, né, e que reproduz também privilégios e reproduz poder político. Aquele que detém o poder econômico, detém o poder das máquinas, da tecnologia, do capital, para comprar matéria-prima, para reproduzir isso em bens e dinamizar a economia, tá certo? E a imensa maioria são os assalariados, são as trabalhadoras e os trabalhadores que não têm poder econômico nem têm poder político. E aí nós temos o poder do voto, temos o poder da escolha, temos o poder, né, da quantidade, se ela se organiza, né, se ela se conscientiza, se ela se politiza, ela se torna movimento. E o movimento gera ação, e a ação gera mudança. Então nós temos um potencial de força política que a gente não tem consciência de quanto é poderosa essa força política, porém nós não temos um nível de organização, um nível de consciência política, um nível de informação, o domínio das coisas como elas acontecem, para poder a gente fazer um enfrentamento para mudar essa realidade. Só a política muda as coisas. E a ação política, ela supõe o quê? Consciência política, formação política, organização política, mobilização e um projeto, uma clareza do que a gente quer. O que os trabalhadores, a maioria do nosso povo quer, deve ser o oposto daquilo que os patrões, né, os capitalistas querem. E, consequentemente, os políticos. A maioria deles são levados para lá para representar a sociedade. Se supõe que poderia ser para representar pedaços da sociedade, né? O pluripartidarismo tem 33 partidos, é como se houvesse 33 segmentos da sociedade, cada partido desse existiria para representar os interesses de cada pedaço desses.
E isso é falso, não é verdadeiro. Porque os partidos não são projetos, muito menos projetos para defender interesses de um pedaço da sociedade. São quase todos a serviço de um mesmo pedaço, que é um pedaço pequeno da sociedade. São aqueles que detêm o poder econômico, consequentemente o poder político, né? E os outros são a serviço disso que são os chamados projetos políticos, que estão aí na praça, hoje representados por candidaturas de diferentes partidos, mas não se percebe muita diferença de um do outro, a não ser do discurso. E mesmo no discurso tem muito de semelhante. Todo mundo fala de mudança, do novo, né? Do povo, dos direitos, né? Mas, de fato, isso não corresponde a uma realidade. E nós, povo, muitas vezes estamos, né, distanciados do entendimento dessas coisas, porque os meios que poderiam nos ajudar a compreender, o povo a compreender isso, não tem interesse em fazer o povo entender e compreender isso, que são os meios de comunicação. Os meios de comunicação que detêm um poder político fantástico, mais do que os partidos, né? Que são aqueles que têm as informações e que têm os meios de transmitir essas informações, né? E a interpretação das informações, etc. Então, por que eu estou chamando com isso? Se não está ficando claro, está muito confuso, vocês dão, olha, não estou entendendo nada, você está confundindo tudo, para poder a gente entrar no veio do que a gente precisa conversar aqui entre nós. Então, por exemplo, nós temos que, como é que está a conjuntura econômica? A estrutura é a mesma, é o mesmo modelo que tem nos outros países todos. Não só no nosso continente, no subcontinente, mas na América, na Europa, os países, né, latinos, os países europeus, os países asiáticos, que têm o mesmo modelo de economia que é esse daí. É a propriedade privada dos meios de produção, a reprodução da riqueza concentrada na mão de poucos, e a exploração e a apropriação da riqueza que todos produzem e constroem no sistema de produção de uma determinada sociedade. Então, a conjuntura econômica hoje, qual é que é? Esse modelo está aí, não há muita condição de esperar que esse modelo vá mudar. Porém, como é que se apresenta hoje? Em crise. Quer dizer, o modelo econômico hoje em crise. Não está crescendo a economia no Brasil, na maioria dos países, e o Brasil, pior do que em qualquer outro, a economia não cresce, não chega a 1%, né, nesses últimos anos, e eles medem isso trimestralmente, a cada trimestre, né, o chamado Produto Interno Bruto, PIB, os indicadores de crescimento econômico apresentam índices muito baixos, não chega a 1%, não chega a 2%. Em países como a China, né, é um país que cresce a 8%, 9%, cresceu até mais. Mesmo país aqui, Uruguai, Paraguai, Chile, México, Argentina, já cresceram, tem crescido mais do que o Brasil. O Brasil está emperrado, não cresce porque o modelo econômico funciona de uma forma que não há um crescimento econômico. Né? Não há um crescimento econômico. A inflação também voltou a crescer, é uma outra coisa grave, né? Um indicador grave. É o preço das coisas e daquilo que é básico, não são produtos, né, permanentes, são produtos de consumo. É a feira que o trabalhador compra, é o supermercado, é aquilo que ele compra no seu dia a dia. E isso todo dia cresce. Os serviços também, serviços de água, serviços de energia, né? Serviços em geral, eles têm crescido, as tarifas crescem, o preço das coisas no supermercado cresce, o salário não cresce, mantém meio congelado, econômico aí no Brasil e lá fora. Está o superávit primário. Quer dizer, a riqueza cresce, a renda, a receita que o país obtém dos tributos tem crescido, mas, por outro lado, esse crescimento é também onerado por uma reserva que tem que ficar dentro de um limite, que é para pagar os juros do serviço da dívida externa, que é de trilhões, é mais de 1 trilhão. Então o governo não pode dispor desse aumento de receita tributária
né, por conta de ter que deixar uma reserva no banco de trilhões, de bilhões, de trilhões, de trilhão, mais de um trilhão, que é a dívida do Brasil com os credores internacionais. Uma dívida que o povo nem sabe que existe, e é ele que paga, né, e paga cada vez mais, é o tal do superávit primário. Quer dizer, aquilo que poderia melhorar a política de saúde, a política de moradia, a política de educação, a política, enfim, dos direitos humanos, dos direitos sociais, não tem, porque aquilo fica na reserva, congelado. É um dinheiro enorme que fica congelado no banco, porque na hora que o credor cobrar, está lá o dinheiro para pagar os juros e serviços da dívida. Não é o principal da dívida, é os juros. Então é uma economia que tem um gargalo, quer dizer, mesmo o povo pagando muito tributo, trabalhando muito, e gerando muita receita para o governo, essa conta não fecha, porque a cada dia essa dívida se multiplica. Quem tem dívida em banco sabe como é que é, né? É pouquinho, daqui a pouco ela vai crescendo, porque os juros vai se somando à dívida principal, daqui a pouco ela fica impagável. Então a sociedade brasileira tem uma dívida impagável, por conta dos compromissos com os credores internacionais. Né? Agora, também tem o problema da balança de pagamento, quer dizer, a relação do Brasil no comércio internacional. O Brasil exporta e importa produtos. O Brasil exporta muita matéria-prima, né? Exporta soja, né? Exporta minérios, exporta outros bens naturais, né? Produtos primários, e importa produtos. Alguns produtos são industrializados aqui, mas importa muitos outros bens de outros produtos. E essa conta não paga, não fecha entre aquilo que o Brasil vende e aquilo que o Brasil compra de fora. Então há uma balança que desequilibra. O Brasil importa mais, importa inclusive petróleo. O Brasil não é autossuficiente em petróleo ainda, apesar de ter essa reserva fantástica, né? Então ele importa mais do que ele exporta, e aí a conta não fecha. E essa conta que fica reservada para pagar os juros vai crescendo. Eu não sei se isso faz sentido, essa conversa minha com vocês, mas só para dizer que a realidade se apresenta dessa forma, que a economia está desse jeito. É uma economia de um gargalo, né, um gargalo muito forte, não cresce, e ao não crescer, né, as condições de vida do povo também não melhoram, os salários não avançam, o emprego está mantendo, só que a indústria não está crescendo. Aí o governo adota medidas de incentivo e de proteção à atividade industrial para poder a indústria manter os empregos e manter crescendo. Aí tem as isenções fiscais. O governo dispensa, por exemplo, o IPI, Imposto Industrial, que é uma fonte importante da indústria. Por exemplo, na fabricação de automóveis, de carros, etc., de geladeiras, de fogões, que é, né, a linha branca que eles chamam, quer dizer, o governo dispensa, diminui, né, os impostos para essa atividade econômica industrial, que é para poder a atividade econômica industrial se manter funcionando, para manter os empregos. Mas percebe, tira de lá e põe lá. Quer dizer, então é uma característica de uma economia que não está crescendo, ela está realmente com dificuldades, e o produto interno bruto, que é a soma da riqueza produzida pela sociedade, está praticamente estagnado, ou cresce muito pouco, e as demandas também crescem, e isso gera uma condição de crise, que realmente preocupa o governo e preocupa a sociedade. E aumenta a insatisfação com as políticas públicas. Aí vem as manifestações de rua, desde julho do ano passado, que explodiu, as manifestações de rua por conta da insatisfação, uma insatisfação por questões difusas, não é tão concreta como, por exemplo, a população que não tem teto, que não tem onde morar, ele quer uma alternativa de moradia. Aí ocupa um terreno, um grande grupo de pessoas ocupa um terreno para pressionar o governo para ter uma política habitacional para aquela coletividade que está pressionando. É o caso, por exemplo, do movimento Passe Livre,
que quer manter o preço das tarifas controlados para não crescer muito, porque se crescer muito, né, vai recair sobre o bolso do trabalhador que paga todo dia mais de uma viagem, e muita gente viaja quilômetros todo dia de madrugada para poder não ter que pagar mais de uma condução ou mais de 2 conduções, e a situação. Tem trabalhador que mora aqui no entorno da capital, né, que mora na rua, é morador de rua, mas é trabalhador. Isso a gente ouviu depoimentos em audiências públicas que fizemos quando estavam discutindo a proposta de emenda constitucional sobre o transporte como direito social, e como tal, a obrigação do Estado a garantir esse direito. Trabalhador que mora no entorno da capital, da grande São Paulo, e para evitar, não tem dinheiro para pagar várias viagens por dia, eles vêm para a cidade na segunda-feira, moram na rua na segunda-feira, trabalham durante o dia, dormem na rua, quando é na sexta-feira ou no sábado, volta para o seu lugar, da sua cidadezinha aqui por perto, porque ele não pode arcar com os custos da locomoção, da mobilidade, para ir e voltar. Tem coisa mais grave do que isso? Não é uma população que não tem moradia na capital, mas não tem dinheiro para pagar a condução para a moradia que ele tem lá numa cidadezinha do entorno da cidade. Isso não é um caso, são milhares de casos, pessoas que andam milhares de quilômetros por dia para poder evitar mais de uma condução, porque não tem condições de... Portanto, a situação é muito grave. Então, tem toda uma mobilização, uma expressão de massa na rua, manifestando descontentamento, e também se manifestando contra a representação política. Quando eles dizem nos seus cartazes, vocês não nos representam, é real. É a falta de legitimidade, é a falta de representatividade, é a falta de credibilidade que o povo não tem em relação aos seus representantes no Congresso. Por isso, esses representantes no Congresso, né, estão distantes, estão divorciados, estão apartados daqueles que eles imaginam representar, porque eles foram eleitos por uma maioria que veio do meio do povo. Ninguém se elege só com os votos dos familiares, dos parentes e dos amigos. Portanto, tem uma crise também, não só econômica, mas tem uma crise social, do ponto de vista das políticas públicas, política de saúde, a crise da saúde, filas e mais filas de madrugada, meses e mais meses, esperando um exame que é fundamental para chegar a um diagnóstico de uma doença grave, e quando chega o momento de fazer aquele exame, a doença já avançou de tal ordem que não tem mais jeito, não tem mais solução. E é o cotidiano das mulheres, que é o cotidiano dos trabalhadores, nas portas dos serviços de saúde pública, que é uma tragédia. Então, o problema de saúde, o problema de moradia, o problema de transporte, o problema da violência, da segurança pública, quer dizer, essa insatisfação com as políticas públicas, com os governos todos, né, de A a Z, de cima a baixo, municípios, prefeituras, estados, União Federal, que não conseguem se articular e implementar políticas públicas que não sejam para resolver todos os problemas, mas pelo menos esses problemas mais agudos para a vida do povo, que é uma atenção a uma saúde pública, um transporte para ir voltar para o trabalho e para ir acessar os outros serviços públicos, né? O risco, né, da violência diária, cotidiana, da criança na escola, submetida ao tráfico de drogas, a criança que está cheirando cola e consumindo crack no centro da cidade. É uma crise que explica essa indignação, essa insatisfação e essa expressão desorganizada e de falta de referência de alguma organização que exista na sociedade. Não se fala em partido, não se reconhece partido, não se reconhece movimento sindical, né? Não se reconhece sequer os movimentos sociais populares históricos, porque eles também perderam a sua representatividade junto a essas novas gerações, junto a esse movimento de massa e essa expressão inorgânica, né, anárquica, no certo sentido, dessas manifestações de massa, que são expressões políticas também. Não precisa, para ser uma expressão política, não precisa se estar de forma organizada, de forma institucionalizada, partido, movimento sindical, um determinado movimento organizado, etc, etc, mas é uma expressão de massa de uma insatisfação, de uma indignação e de um anseio por mudança e por participação. Se de um lado isso gera problema,
de outro lado, gera esperança, porque é essa mobilização e essa expressão de massa e essa vontade de mudar a realidade e a inconformidade com aquilo que está dado para poder ver se provoca alguma mudança. Isso é positivo. E isso é um dado que vale a gente considerar como uma manifestação positiva de uma realidade crítica, caótica, gerando enorme insatisfação, indignação, etc. E aí entra a questão da reforma política. Como é que vamos tratar com isso? Para que essa massa se identifique com essa causa. Quem se identifica com a causa da reforma política são os setores mais organizados, mais politizados, que já vêm de uma luta de muitas décadas, os jovens que estão abraçando essa luta. Mas a imensa massa, eu não sei se falar de plebiscito ou falar de reforma política, como é que pega isso? Né? Não sei como é que isso pega. Uma outra questão, por exemplo, fazer um plebiscito para fazer uma reforma política exclusiva, com uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Eu pergunto, tudo bem, não são deputados e senadores que, ao serem eleitos deputados e senadores, também vão fazer, vão participar da constituinte exclusiva. Mas eles não vão ser eleitos sobre as regras eleitorais que existem hoje? Você acha que o poder econômico não vai influenciar a eleição desses constituintes? Assim como eles influenciam a eleição de deputados e senadores, pelo menos a maioria deles. Então, minha dúvida é essa, se nesse contexto você eleger constituintes com essas regras. Você acha que o poder econômico, o financiamento privado para eleger deputado e senador vai ser o mesmo financiamento privado que vai eleger os constituintes? Como é que vão ser esses constituintes? Eles vão ser tão isentos ao ponto de serem eleitos por esses grupos econômicos e não vão ter que prestar contas e devolver alguma coisa dessa ajuda deles? Eu estou levantando questionamentos. Eu acho que a ideia de uma constituinte exclusiva para fazer reforma é uma tese interessante e a gente tem que prosperar com ela, e ver, mas ver as limitações dela para evitar que os vícios que hoje existem na eleição do Congresso, deputados e senadores, esses vícios possam se expressar, possa acontecer na eleição de constituintes, mesmo uma constituinte exclusiva que não seja deputado e senador que vai fazê-la na perspectiva da reforma política. Agora, a mobilização popular, a discussão sustento, trazei também vossa voz e todo anseio, não quero ver-vos dispersos ao relento. Vinde aprendei o caminho que é novo, é a casa do Pai a vossa espera, olhar e gestos diferentes, a luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue, por isso é perseguido, que não o vençam cansaço nem cobiça. Vinde aprendei um caminho que é novo,